Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, visitando hoje a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. E vamos falar de natação, de maratona aquática, vamos falar de águas abertas com o Matheus Evangelista, que é nadador aqui do Grêmio Náutico União. E já está aqui. Então nós vamos fazer o intervalo, roda a vinheta e nós voltamos em seguida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Tá certo, então? Vamos embora. Estamos de volta, direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União, para falar um pouco de natação com Matheus Evangelista. Vamos falar um pouco assim de maratona aquática. Para correr são 41 quilômetros e pouco, quase 42 quilômetros. E a maratona aquática? Bom, primeiro prazer estar aqui de novo, falando contigo.
Maratonas aquáticas a gente subentende por provas de águas abertas, né? Ela começa tudo que é fora da piscina, né? A partir dos 10 quilômetros já é uma maratona aquática. Hoje a distância olímpica, que é os 10 quilômetros, ela é intitulada Maratona Aquática pela semelhança de tempo que ela tem com a maratona de corrida, com os 42 quilômetros, né? E a partir dos 10 quilômetros, o que passa disso, a gente chama de ultramaratona, que é a minha especialidade. E é Florianópolis que tem uma prova grandiosa de ultramaratona, não? Florianópolis tem o Ironman, né? Tem uma edição que foi feita agora, foi realizada há pouco tempo, né? E que atrai atletas do mundo todo, mas muita gente mesmo. O triatlon, ele, ao natural, ele coloca muita gente, e Ironman são muito poucos pelo mundo, né? Então, na América do Sul são 2, 3 por ano, né? Então, e o Brasil tem um apelo muito grande, né? As pessoas gostam muito de vir de fora, né, dos outros países, para estar vindo para o Brasil para competir. O que leva um nadador assim consagrado a trocar piscina pelas águas abertas? Bom, eu sempre desde pequeno tive muita paixão pelo mar, né? Então, quando eu ainda tinha férias, quando eu veraneava com meus pais... Essa é boa, lá em Bagé também dizia assim, vou veranear. Aonde tu vai veranear? Entramando aí. Então, eu chegava, largava minhas coisas e passava o tempo todo dentro d'água, né? Nunca gostei de ficar na areia. Então, depois disso, quando eu comecei a entrar a aprender natação, então ainda tinha um pouquinho de veraneio, ia para a água e ficava nadando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Sempre gostei também das longas distâncias, e a maior distância que tem na piscina é os 1.500, que é 15, 16 minutos de prova. E eu recebi convite quando era muito novo para conhecer, para participar de provas de águas abertas. Depois eu sugeri aos meus pais que nós trocássemos um veraneio, que a gente iria ficar por 30 dias numa mesma praia, que a gente fizesse um campeonato amador que tinha em Santa Catarina, que era todos os finais de semana tinha uma prova numa praia diferente. Então, a gente iria conhecer 4 lugares diferentes, 4 praias que nós não conhecíamos, né? O custo seria mais ou menos o mesmo, né, do verão, e eu poderia competir, poderia estar experimentando, e eu fui super bem, e aí dali eu não larguei mais. Quando isso? Fazem 10 anos. Isso eu tinha 13 para 14. Vão fazer mais de 10 anos já. Quais as 4 praias que tu escolhesse? Na época, vamos ver se eu me lembro. Foi Pissarras, que é a praia onde tem o Beto Carreiro Ouro. Pissarras, Bombinhas, Garopaba, que eu já conhecia, e agora a última foi ruim. Mas Garopaba... Governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos. Mas Garopaba não tem nem marolinha. Ali na situação a gente teve aquela vez foi uma prova bem atípica, que ela saía numa ponta da praia e tinha que praticamente cruzar ela toda, né? Então, para mim já foi o primeiro mar um pouco mais aberto que eu peguei, né? Que já se distanciava um pouco mais da margem. E eu levava comigo para dentro d'água também o temor dos meus pais em me ver tão pequeno e entrando o mar adentro, né? Então, isso, eu acho que para mim esse era o maior nervosismo, né? Claro que uma prova é altamente segura, tem muita segurança em volta, tem caiaques, tem stand-up, tem barcos a motor, então qualquer coisa que aconteça é simples, eu paro, levanto o braço, alguém vem e me acode. Já quando eu entro sozinho, não, né? Então, quando eu respeito muito o mar, eu respeito muito o rio, um lago, eu não nado sozinho, né? Eu sempre procuro ter uma parceria. Os treinamentos também são feitos em águas abertas? Muito pouco, né? Porque aqui a gente tem um inverno muito rígido, a gente vai começar a ter uma água em condições, uma água limpa em Itapuã, lá para o lado de Viamão, né? Mais para o sul. A gente, para fazer um treino de qualidade, precisa de um apoio, precisa ter um barco, precisa ter um técnico do lado. E o temor maior ainda é como a água, de novo, sobre a qualidade da água, né? Daqui a pouco colocar todo um ciclo de treino fora por causa de uma semana que pegou uma virose, alguma bactéria, algum negócio, tem que ficar fora. Então é melhor fazer, a gente procura competir muito,
A gente vai no circuito nacional, fora do Brasil, eventos que agora estão ganhando uma proporção, uma mídia muito boa, que também é bom para a gente aparecer, né? E a gente procura competir muito e ganhando experiência e focar o treino na piscina, onde a gente pode ter a maior qualidade possível. Eu estou vendo aqui que tem as etapas da Copa do Mundo, de maratona aquática, de águas abertas. Julho agora, Canadá, agosto, Macedônia e setembro na Itália. Fala um pouco de cada país e de cada etapa dessa. Bom, essas provas elas vão vão finalizar o circuito da Copa do Mundo, né, o circuito Grand Prix da FINA, que são das ultramaratonas. São provas maiores do que 15 quilômetros. A primeira prova foi na Argentina, em fevereiro, né, de Santa Fé até Coronda, uma prova de 57 quilômetros, que deu 8 horas e 40. Agora, essa próxima prova em julho no Canadá, na última semana, ela é uma prova de 32 quilômetros, numa água muito fria, num lago que congela no inverno e que as pessoas vão morar, fazem cidade em cima, tão grande que é a camada de gelo, né? Que é uma prova muito dura por essa... Águas Abertas lida com o ambiente, né? Com variáveis externas, e que isso é uma dificuldade muito grande, né? Depois, 3 semanas depois, em agosto, tem uma prova de 30 quilômetros na Macedônia, uma prova que é num lago a 1.000 metros de altitude, uma água totalmente limpa, cristalina, potável, né? Um lugar que tem um cenário ímpar para a gente. E o campeonato termina na primeira semana de setembro, com a prova de 36 quilômetros, da ilha de Capri até Nápoles, uma prova a mais tradicional do campeonato. E essas 4 provas é que compõem o Grand Prix, né? Essa próxima temporada agora que eu tenho, essas 3 provas, elas têm um outro fator de grande dificuldade, que me exige um treino muito, muito grande, que são, num período de 30 dias, eu compito 3 provas de 30 quilômetros, 3 provas de 6 a 7 horas. Então, é um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande para um período de recuperação muito curto. Então, eu nado uma prova, tenho 3 semanas, nado outra prova, tenho 2 semanas, nado a terceira prova. Então, é fundamental ter um excelente treino, porque depois é a manutenção. Pois é, isso aí que eu ia falar. Entre uma prova e outra, é só manutenção, treino leve, ou fica parado sem fazer nada, 2, 3 dias, retoma depois? A gente trabalha muito com descanso ativo, né, com recuperação ativa. Então, eu saio de uma prova dessas, no dia seguinte eu tenho que nadar no mínimo 1 hora contínua para fazer com que o corpo volte a trabalhar, com que o corpo, enfim, tente limpar o máximo possível, né? Os primeiros 3, 4 dias é basicamente recuperação, mas com volume alto, com muito tempo. Existe uma linha muito difícil, uma linha tênue muito difícil de se trabalhar, porque 3 semanas é um período curto para só recuperar, né? Mas também é curto para botar um treino em prática, para treinar, para cansar, porque treino é cansaço, e depois se recuperar, né? Então, e como é uma prova muito grande, a gente tem um condicionamento muito grande, nos treinos que vão dar 1h30, 2 horas, você acaba não percebendo tanto o desgaste. O desgaste vai aparecer lá na 4ª, 5ª hora de prova, que aí é onde se decide. Sabe que eu passei a acompanhar essas águas abertas quando a Verônica Bardini, que nadava lá no Caixeiros Viajantes, era a campeã de piscinas, e aí de repente ela resolveu ir para as águas abertas e se deu bem nas águas abertas. Depois eu acho que aqui no Grêmio Náutico não, o Pavão fez também águas abertas. Sim. Quem foi a fera até agora, hein? Aqui no Sul a gente teve grandes pessoas que fizeram o seu nome, fizeram o nome das águas abertas e o nome do clube, o nome do União, e nos inspiraram, né? Então a gente teve a Verônica, que não era nadadora do clube, nós tivemos o Guilherme Bia, o Carlos Pavão, o Marcelo Romanelli, o Fábio Lima, que veio da Bahia treinar conosco. Então todos eles tiveram diversos títulos, foram todos multicampeões. Mais recentemente a gente teve que nadava conosco o Samuel Debona. Agora tenho eu fazendo as ultramaratonas, tem o Fernando Ponte, que está classificado para o próximo campeonato mundial. A gente tem as mulheres também muito fortes, a gente tem a Viviane Jungblut, a Bettina Locheiser, a Gabriela Ferreira. Então, hoje nós treinamos em 9
nadadores de fundo da piscina e de águas abertas. Tem alguma estratégia diferenciada para uma prova dessa do Campeonato Mundial? Por exemplo, Canadá, tu já sabe os teus adversários e, obviamente, né, qual a velocidade a ser imprimida nisso aí? Com certeza. É fundamental ter uma estratégia, ter um plano do começo ao fim, porque na primeira e na segunda hora tu não ganha a prova, mas tu perde a prova a energia que falta no final, que vai faltar numa sexta, sétima hora de prova, é aquela que tu deixou, que tu não ligou, que não perdeu a concentração no começo da prova, né? Tão importante quanto saber dos adversários, montar uma estratégia com os adversários, montar uma estratégia para si. Então, o Canadá é uma prova que é uma água muito fria. Então, tem que ficar atento e não desperdiçar energia em manter um calor, se manter bem hidratado, bem alimentado até o final para conseguir fazer uma boa chegada. E aí sim, manter sempre junto com os primeiros, não deixar alguém desgarrar, não deixar alguém abrir e manter junto para conseguir uma boa classificação. Uma curiosidade, cara. O que faz o técnico de natação de águas abertas? Qual é a instrução do técnico? Nessas provas, nas ultramaratonas, eu tenho ou o meu técnico vai, ou quando é muito oneroso levar ele também, uma pessoa local acaba me auxiliando. Ele é fundamental numa prova dessa, porque essa é uma prova de cruze. Então, no Canadá a gente tem que cruzar um lago. Sai de um ponto, chega no outro. O meio do caminho, como tu vai fazer, isso é um problema teu e do teu barco. No barco vai um juiz, um piloto e o técnico. Então ele me ajuda com o ritmo, ele me ajuda com a hidratação, me ajuda com a direção, me ajuda a montar a estratégia, a definir, a tomar decisões. É um trabalho de equipe. Ele é mais um orientador ali, para te dar o rumo. Exatamente, porque a 30 quilômetros com a cabeça na linha d'água não tem como enxergar a chegada. Então já começa por aí, né? Depois, eu preciso estar me alimentando, né? Ele vai me dando a suplementação. Não, para 5 segundos. Uma vez a cada meia hora. Já vem num copo, a gente tem uma vara. Líquido? Eu prefiro líquido. Ficar mastigando e nadando é muito complicado, né? Até porque comida molhada é pouca coisa. No máximo aquela bolacha de manhã cedo do café da manhã, né? Mas eu tenho montado boas estratégias, tenho feito um excelente treino. Ano passado eu concluí fui o 5º do mundo da competição. Eu sou há 2 anos medalhista em etapas e esse ano eu estou projetando ficar entre os 3 do campeonato. Tá certo. Matheus Evangelista. O homem nada e não toma água, meu. Só toma o líquido que o técnico serve para ele. Pô, ultramaratona, mais de 10 quilômetros em águas abertas. Vamos repetir aí. Julho no Canadá, água geladíssima. Aí em agosto na Macedônia e setembro na Itália. O 5º do mundo só. E o cara quer ser o 3º. Quem sabe, né? Depois de passar aqui pelo Encontro do Esporte. Vamos fazer um intervalo. Roda a vinheta e nós voltamos em seguida. Aqui da sede Moinhos, do Grêmio Náutico União. Voltamos já. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site.
Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Continuamos na sede Moinhos do Grêmio Náutico União e continuamos também falando de natação. Nós falamos antes ultramaratona, né, aquática, águas abertas, agora nós vamos falar só de maratona em águas abertas com o Fernando Ponte, que também resolveu se transferir da piscina para essa modalidade esportiva. Então tu fazes provas de 5 a 10 quilômetros, vamos falar um pouco sobre isso. Sim, são provas que giram em torno de 1, 2 horas, a 5 quilômetros dá mais ou menos 1 hora, e 10, 2 horas. E eu acabei migrando porque minha última prova de piscina que eu estava treinando era o 1.500. E o treino é semelhante com um treino de maratonas, então eu fazia as duas provas, competia em piscina e maratona. E fui ganhando terreno, espaço, fui tendo os bons resultados e acabei focando o ano de 2017 só na maratona e consegui a classificação para o Mundial. 1.500 metros, quantas piscinas completas, vai e vem? Dá 15 idas e voltas. Em quanto tempo tu faz isso? Dá em média de 15 minutos. Eu faço minha melhor marca é 15 minutos e 40 segundos. Mas no Brasil já tem atletas que estão quase quebrando a barreira dos 15 minutos. Então é um ritmo bem forte, que tem que puxar durante todo o ritmo. E o treino é bem semelhante com a maratona, então eu acabei migrando. São muito diferentes, né? A piscina e lá nas águas abertas, né? Tem a marola do barco, tem uma série de adversidades. Fala um pouco sobre. Sim, o treino é parecido, mas na hora da prova é completamente diferente. Tem o fator da água, que não é uma temperatura controlada, tem marola, tem o contato, que é um esporte de contato, larga, tem prova, a seletiva contou com 90 atletas. Então sai todo mundo junto e cada um disputando o seu espaço. Então é uma correria quando larga isso, entra correndo na água e que consegue dar o salto mais da frente, inicia melhor ou não é assim? Olha, com a experiência vai se posicionando melhor, assim, não vale a pena sair numa prova de 1, 2 horas no gás só para conseguir uma posição boa na frente, mas ao longo dos anos vai adquirindo experiência em obter um bom posicionamento na água, né? E depois disso vai ficando tranquilo, não tem muito choque durante a prova, assim, é uma prova mais controlada. Ou seja, não sai querendo a ponta, mas também não dá para ficar muito atrás. Tem que estar naquele grupo intermediário que vai brigar pelas posições. Sim, tem que se manter sempre entre os primeiros colocados. Mas a prova de maratona, ela decide no toque, quem bate primeiro. Então, é importante guardar a energia, ter uma estratégia bem econômica, mas sempre no bolo ali dos primeiros colocados para chegar no final e dar o sprint na hora certa. E é difícil acertar, porque 10, 15 metros antes ou depois, ou tu não consegue chegar com o primeiro, ou tu gastou muita energia e todo mundo te passa no final. É tudo mar? Mar aberto, não? Não é em águas abertas, pode ser em rio, lagoa. Já fiz provas em rio com correnteza muito forte e em lagoa também, mas eu gosto de nadar em mar, que tem uma flutuabilidade melhor, mas tem o fator da marola, né, que é bem complicado, pega mar mais mexido, é difícil. No bloco anterior eu falei com o Matheus Evangelista, que está classificado, vai participar de 3 etapas do Mundial, entre elas Canadá, Macedônia e Itália. Bom, lembrei as 3. E eu estou vendo aqui que tu está classificado para esse Mundial de maratona, até 10 quilômetros, para Budapeste. Como é que foi isso? Sim, a seletiva foi no início de maio. Os 2 melhores de cada prova do Brasil se classificavam para o Campeonato Mundial. E é o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Então não é só
maratona, tem piscina, polo aquático, salto, posso esquecer de algum aqui, mas é os esportes que envolvem as atividades aquáticas. E esse campeonato ocorre em 2 anos, então é sempre muito disputado para conseguir uma vaga. A classificatória é feita no Brasil. Foi feita no Brasil, foi feita em Foz do Iguaçu, a classificatória para os 5 e os 10 quilômetros, e a distância olímpica, né? A prova dos 10 é a distância olímpica, que é um desejo meu, é um objetivo que eu tenho, e agora com essa classificação ficou tudo... agora eu estou mais concentrado e vejo que é possível atingir esse objetivo. E esse é o Mundial de Budapeste, mas ao longo dos anos, ao longo desse ano de 2017, vão ter várias competições, outros objetivos, mas o foco principal é esse campeonato. Para a Olimpíada, que é o que tu queres, vale a classificação assim do ciclo todo, ou chega um determinado momento do ciclo, bom, a partir de agora até a Olimpíada tem as provas para conseguir o índice? Sim, tem. Normalmente começa há 2 anos antes da Olimpíada. E esse Mundial, o Mundial de Esportes Aquáticos, é que classifica para a Olimpíada. Então, no Mundial de 2019, os 10 primeiros colocados vão estar classificados para a Olimpíada de Tóquio. E é o mesmo campeonato que eu vou participar agora, mas daqui 2 anos. Então, é importante já estar na seleção brasileira nessa prova, porque já vai marcando o território ali e fazendo mais provas de 10 quilômetros durante o ano para chegar na próxima seletiva brasileira para o Mundial, que vai ser em 2019 ou 2018, ainda não está confirmado, para ter um bom resultado e classificado. Estando no Mundial, daí é foco total para conseguir a classificação. Este Mundial em Budapeste é interclubes ou é entre seleções? É entre seleções. Cada seleção escolhe o seu modo de seletiva. O Brasil fez 2 etapas em Foz do Iguaçu, uma prova de 10, uma prova de 5, e os 2 melhores de cada prova foram contemplados para o Mundial. Mas tem seleções tem outros países que optam por outros tipos de seletiva, ou uma Copa do Mundo, ou em outra competição. Mas é critério da federação. Tá certo. Fernando Ponte, agora em julho, então, Budapeste. Vai lá defender o União, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Brasil. Sucesso para ti. Tá bom? Vai lá. Braçado e mais braçado em águas abertas, que não é mole. Ao contrário do Mateus Evangelista, que eu conversei antes, na alimentação, tu gosta de líquido também, não? Durante a prova? Não, eu gosto. É bom quando a prova de 10 km tem cerca de 3 a 4 paradas para se alimentar. E eu tento me hidratar bem, porque... Sólido, come o quê? Não, eu não levo nada para comer durante a prova. É mais líquido para hidratação mesmo, mas é um líquido bem reforçado, assim, com um mix de carboidrato para tomar e ter pique para completar a prova. Tá certo. Valeu, cara. Tá, sucesso para ti e eu que agradeço. Vamos continuar aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 27 anos no ar, tá certo? Vamos fazer um intervalo, vamos fazer um break, roda a vinheta e nós voltamos em seguida.
Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Vamos embora então. Vamos falar da esgrima adaptada. Estamos de volta na sede Moinhos do Grêmio Náutico União. O Grêmio Náutico União abrindo espaço para os para-atletas. E eu estou aqui com a Daiane Peron, ex-atleta, hoje técnica, professora de esgrima em cadeira de rodas, que nós chamamos dos cadeirantes, que participam da Maratona de Porto Alegre, participo do basquete em cadeira de rodas, da esgrima agora em cadeira de rodas, que o professor Teixeira fazia um trabalho muito bom ali no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no SET, e agora o pessoal veio para a equipe do Grêmio Náutico União. Daiane, vamos explorar bastante essa possibilidade que o clube está abrindo para a pessoa com deficiência, para poder participar, se incluir através do esporte. Isso, a gente quer realmente oportunizar, né, para pessoas com deficiência essa oportunidade de conhecer a esgrima e poder se divertir com isso, né, e quem sabe no futuro se tornar um grande atleta. As regras são as mesmas ou a esgrima é uma esgrima adaptada? É as mesmas regras. A única coisa que muda na esgrima em cadeira de rodas é a questão do deslocamento, né? Na esgrima convencional, o deslocamento todo é feito com os pés sobre uma pista e na esgrima em cadeira de rodas é feito apenas com o tronco em cima da cadeira de rodas, que é fixada no chão, ela não se move. E aí, as armas são as mesmas? As mesmas, tudo a mesma coisa. As armas, a arbitragem, as regras, todas as mesmas coisas. Espada, florete, E sabre. sabe? Isso. E aí, de que maneira que eles escolhem esta arma, esta modalidade? Na escolinha, quando eles entram, eles têm a informação sobre as 3 armas. Mas a gente propicia, em primeiro momento, o florete, porque ele é um pouco mais maleável, porque eles têm um pouco mais de simplicidade, né, para começar. E aí, depois, conforme o tempo, se eles forem se especializando, treinando, eles podem optar por fazer outra das armas, né, ou sabre ou espada. Tu eras atleta? Isso, eu fui atleta de esgrima paralímpica durante 10 anos, né? Aí dentro da esgrima me apaixonei pelo esporte, fiz educação física, me formei ano passado, agora faço mestrado em biociência e reabilitação para trabalhar realmente com as escolinhas. O que te levou para esgrima adaptada? Que poderias ter escolhido um outro esporte adaptado. Exato. Eu comecei na esgrima, eu tinha uma série de amigos, né? Eu não sou de Porto Alegre, eu sou do interior. E eu vim para cá. Tu és da onde? Eu sou de Sananduva. Eu vim muito cedo para cá, muito jovem, né, aos 17 anos, para tentar estudar e trabalhar. E eu nem fazia ideia que eu ia parar no esporte. Eu conheci alguns amigos que tinham uma deficiência e esses amigos faziam parte da SACEPOD, que é uma associação que tem ali na terceira... Presidida pelo Coronel Guacir. Grande Coronel Guacir. Grande abraço. Exatamente. E aí eles estavam começando ali a fazer esgrima e não tinha nenhuma menina. E eles me convidaram. Eu falei, vou lá para ver como é que funciona. E aí comecei a jogar a primeira vez, me apaixonei e fui ficando. Aí fui a primeira menina brasileira a competir pelo Brasil, fui a primeira menina a fazer realmente esgrima adaptada aqui no Rio Grande do Sul. E depois as coisas foram surgindo. E aí eu permaneci até hoje. E como é que tu busca os atletas? Porque os clubes, por exemplo, quando querem abrir alguma modalidade esportiva ou querem renovar o segmento, eles fazem o tal de peneirão, né? Eles vão nas escolas lá no recreio,
olho, falo com o professor de educação física, que é da escola, na esgrima adaptada, de que maneira que tu motiva as pessoas? Na verdade, o peneirão ainda não acontece na esgrima adaptada, né? Justamente porque a esgrima ela é destinada para crianças com deficiência física somente, né? Então, a gente, por enquanto, é do boca a boca. Conhece um pai que tem um filho com deficiência física, a gente comenta com ele, o pai já conhece uma outra criança que, de repente, faz o mesmo a consulta médica, algum outro esporte. O atleta tem um coleguinha. Exato, o atleta já da equipe tem algum colega, algum conhecido, um filho, um sobrinho, e aí já manda para a esgrima. E aí eles vêm aqui, fazem os testes, se der tudo certo, eles continuam. Do ponto de vista emocional, como é que esse pessoal chega aqui? Acreditando, não acreditando, meio desconfiado, meio tímido? A gente tem várias situações, né? Como a gente atende de criança até adulto, a gente tem crianças que chegam muito dispostas, que já têm uma vida, uma rotina, né, da escola, de outros esportes, de natação, de outras coisas. E também tem adultos que nunca saíram de casa, que nunca trabalharam, que é a primeira experiência deles fora de casa, não sabe passar da cadeira para uma outra cadeira, né? Toda essa situação funcional mesmo. Então a gente tem de todos os tipos, assim. Mas geralmente quando eles fazem a primeira, a segunda aula, eles se tornam bem motivados. Explica um pouco assim como é que é passar de uma cadeira para outra cadeira, porque tem a cadeira que ele usa no dia a dia que não é adaptada para fazer o esporte. Então ele tem uma outra cadeira que é para a prática esportiva. Como é que funciona isso? Isso, a gente chama isso de transferência, né? Eles têm a cadeira deles habitual, que é para sair, é uma cadeira de passeio, né? Então essa cadeira é para eles se deslocarem de casa até os lugares onde eles vão, enfim. E aí tem outros tipos de cadeira, tem as cadeiras de banho, que eles também fazem transferência para higiene pessoal e tal, e a cadeira de esgrima, que é uma cadeira específica, que foi adaptada de uma cadeira de basquete para a esgrima em cadeira de rodas. E aí eles, no momento da competição, né, do combate na pista, essa cadeira específica da esgrima ela fica presa, e aí eles travam a cadeira de passeio deles e passam para a cadeira de jogo. Tudo sozinhos, assim, a gente só ajuda quando realmente necessário. É provável, né, que alguém com uma deficiência física se retraia, queira ficar em casa, não queira sair. Bom, aí ele vem e se descobre aqui. E aí tu contas a tua história, de que maneira que tu motiva ele para dizer, olha, tem vida maravilhosa fora, olha, vamos viver, vamos competir, vamos conviver juntos. O que a gente faz é justamente isso, é uma roda de amigos, né? Cada um conta um pouquinho da sua experiência, tanto eu quanto o outro professor também da Escolinha Adaptada, também é cadeirante, também tem uma deficiência, é atleta também. Então, assim, a gente conta nossas experiências, outros colegas que já estão um pouquinho mais tempo contam as experiências deles e eles vão vendo que, na verdade, a gente é tudo igual, com apenas uma limitação que nos diferencia, né? Então, eles têm a possibilidade de ver outras coisas, de conhecer outras pessoas como eles, de ter uma noção de como as coisas funcionam e eles acabam ficando e gostando, interagindo e criando o seu próprio vínculo social. Quando a gente fala assim em escolinha esportiva, né, olha, deve ser só crianças, mas eu prestei atenção que no meio de uma resposta tu falasse em adultos também. É uma escolinha de 8 a 80, ou seja, é um aprendizado de esgrima. Exato, a gente não tem uma idade limite, né, apenas para início só, que é a partir de 14 anos. Então, a gente tem aí crianças de 14, de 16, de 18, tem crianças tem adultos de 32, a gente não tem uma idade limite. Estando disposto a fazer o esporte, tendo uma deficiência física, pode vir que a gente abraça. Eu estou vendo aqui que a escolinha já tem 14 atletas. Vocês querem chegar a quantos? A gente não tem um ideal de limite, né? A gente quer poder proporcionar para maior número de pessoas com deficiência a esgrima. Mas a gente considera esse número bastante expressivo, né? Porque a escolinha aqui no União, ela tem menos de 2 anos e a gente já tem 14 alunos, né? O que é um avanço muito grande. Então, para a gente é um número bem expressivo. O esporte avançou muito, né? Nesse segmento da pessoa com deficiência. E é provável que os cursos de educação física, para trás um pouco, não tivesse cadeiras específicas, né, para que o professor se preparasse com isso. Hoje, isso acontece? Quando eu comecei na faculdade, não existia. Existia uma cadeira específica para falar sobre o paradesporto, mas pincelava muito rapidamente alguns esportes, mas você não tinha preparação para trabalhar com pessoas com deficiência, né? E até hoje não se tem. O que se tem, e é uma conquista...
Exato, mas o que se tem também dentro da faculdade, que é uma conquista nossa, inclusive de parceria aqui com a União, é a possibilidade das pessoas hoje estagiarem em locais que têm esporte adaptado, como por exemplo aqui na União tem a esgrima, tem a natação, né, em outros locais como o SET, por exemplo, também tinha o judô para cegos, enfim. Então alguns locais, junto com as universidades, abriram esse espaço para o aluno de educação física estagiar e ter uma experiência, mas especificamente um curso dentro da graduação ou uma disciplina específica não tem. E aí vocês precisam participar de seminários e de encontros ou pequenos cursos de 3, 4 dias sobre determinado aspecto, é isso? Isso, exatamente. A gente participa de seminário, de palestra, a gente faz fóruns, tudo para poder divulgar isso, né? Lá existe o professor e o aluno ou vocês fazem a troca de experiência? Desculpa, eu não... Lá tem o professor que te orienta, só isso é assim, assim, assim. Ou durante o curso vocês fazem uma troca de experiência, troca de informações. Não só o professor fala, mas tu fala sobre a União, o outro fala lá sobre o Pinheiros de São Paulo. Como é que funciona? É sempre uma troca, é sempre uma troca. Cada um traz um pouquinho da sua realidade, da sua experiência. A maior parte das pessoas que trabalham com isso, que fazem esses fóruns, esses seminários, elas já vêm de alguma modalidade, né? Então elas trazem um pouquinho da sua realidade específica do seu clube, da sua associação, e a gente faz essas trocas para crescer. Tá certo, então, Daiane Peron, professora de esgrima em cadeira de rodas, aqui no Grêmio Náutico União. O Grêmio Náutico União está investindo muito nos para-atletas, na pessoa com deficiência para vir praticar o seu esporte. Tem a natação, tem esgrima, tem o que mais? Do Paralímpico é esses dois. Os dois aqui. Então você pode participar. Quando se fala em escolinha, nós não estamos falando só para crianças e adolescentes. De 14 anos para cima, você pode vir aqui no Grêmio Náutico União praticar o seu esporte. Sucesso, Daiane, que tudo dê certo, que de 14, na próxima vez que a gente conversar, já tenhamos 30, 40, 50, porque isso é importante, né? Porque as pessoas mexam-se, né? Façam algum esporte, tá certo? Vamos fazer então mais um intervalo, vamos fazer mais um break, roda a vinheta, a gente volta para o último bloco do nosso Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Já voltamos. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Vamos lá então, pessoal, para o último bloco do nosso programa, do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Vamos falar agora com a médica ebiatra, Cida Preto. Ebiatra é o seguinte, vou eu explicar. Ela não é pediatra. Já foi. Ela é a ebiatra. Adolescência, entre adolescente e o adulto. É isso, né? Entre a criança e o adulto fica os adolescentes. É isso aí. Ebiatra. Mas ela é atleta da Sojipa e atleta vencedora do vôlei, do atletismo. E a Cida esteve agora participando da Olimpíada do Atletismo Master na Nova Zelândia. E olha só, ela foi medalha de ouro no atletismo e também no vôlei. Tem, mostra, olha aqui.
até um boné deram, com a palavra medalha de ouro. E aí ela disse, esse ouro aqui está meio desbotado, diz a Cida. Cida, como é que foi essa experiência na Nova Zelândia? Bom, primeiro, boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Bosco por mais uma oportunidade de divulgar o Esporte Master, né? Que ele é uma pessoa que apoia todos nós Master e, em geral, o esporte. E a gente sabe que tu tem muitos projetos também que ajuda todo mundo, né, que está nessa área. Tu querias... Como é que foi lá essa Olimpíada na Nova Zelândia? Tu fosses representando com a seleção ou fosses representando a sua jipa ou individual? Bom, essa Olimpíada Master, ela ocorre de 4 em 4 anos. Eu fui representando a seleção brasileira, tanto no voleibol como no atletismo. E no atletismo eu participei da prova do lançamento do dardo e no voleibol a gente fez a final com a Lituânia. E aí medalha de ouro nas duas? Sim, nas duas. Eu estava em dúvida ainda se eu ia ou não participar, porque a inscrição foi feita lá por novembro, com bastante antecedência. Olimpíada são 28 esportes, né? Tinha 106 países e 28 mil atletas participaram dessa Olimpíada. Tem lá, assim, Vila Olímpica, ou cada um fica no hotel que deseja, na pousada? Como é que funciona? Não tem Vila Olímpica. O local onde foi as competições foi espetacular, porque há 4 anos atrás eu fui para a Itália, em Turim, também competi lá, e era tudo muito espalhado. A Nova Zelândia é uma organização assim que muitos países deveriam se espelhar na organização. No local, a parte do voleibol, as quadras, eram todo num complexo, onde tinha depois a pista, é coisa de primeiro mundo mesmo. E a gente, cada um fica em hotel. Infelizmente, os Master, quando tem algum auxílio, é muito pouco e a gente mesmo que se patrocina. Mas vale a pena, é saúde. Saúde e também assim um intercâmbio cultural e esportivo, quer dizer, mais de 100 países, né? Cada um falando uma língua diferente lá, mas deve prevalecer o inglês. Sim, é o inglês, né? A gente tenta falar um pouco de inglês, mas assim, o povo da Nova Zelândia foi um espetáculo. É um povo muito solícito, aconchegante o local. A cidade é maravilhosa. O Master do vôlei, de que idade para cima? Porque o Master, quando se fala em Master, assim, diz, deve ser 50 anos. Mas aí pega, por exemplo, o Master da natação. O Master da natação é de 24 anos para cima. E no vôlei? O voleibol é um pouquinho diferente do atletismo. O voleibol Master é a partir dos 30 anos. E já o atletismo é a partir dos 35 anos. Como tu disseste, cada tipo de esporte tem um início para ser considerado Master. E no atletismo a gente tem a categoria também pré-Master, que é de 30 anos. Nesse tipo de competição, assim, com mais de 100 países, uma Olimpíada Master, aparece lá de vez em quando algum atleta que tenha sido um ícone no esporte, no mundo, quando da sua juventude, por exemplo, não? Sim, tem vários atletas, principalmente assim, no voleibol, as atletas do Canadá foram atletas olímpicas, tem sempre uma ou duas, Estados Unidos também, nós jogamos contra elas também. Nossa, as senhoritas eram muito altas. Eu me realizei jogando, o primeiro jogo foi contra o Canadá, e foi um jogo assim que a gente perdeu o primeiro set, fomos para um segundo set. Eu consegui pegar um bloqueio daquela mulher mais alta do que eu e ainda conseguimos virar o jogo. Eu fiz 10 pontos de saque, foi sensacional. Vamos repetir, Cida. Doutora Cida, fizeste 10 pontos de saque.
10 pontos de saque, nós ganhamos os 7. E fomos por tie break. Quem mais foi daqui para a seleção brasileira de vôlei? Daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a minha grande amiga que joga junto comigo, levantadora Aninha, infelizmente ela não pôde estar aqui hoje. E no atletismo? No atletismo de Porto Alegre só fui eu. Teve um pessoal que foi de São Paulo, porque é muito caro ir, ainda mais para um local tão longe, né? Então, assim, foi um número pequeno de atletas do Brasil. Uma delegação, sei de quantas pessoas tinha o Brasil lá? Os esportes? Não, como eu te disse, tinha 28 mil atletas geral. Do Brasil, eu não sei te precisar certo quantos foram, mas eu acho que em torno mais ou menos de uns 15, 20 atletas, dependendo da modalidade esportiva, né? Como são muitas as modalidades, vão para o tênis, tem tiro, tem tudo. E aí depois se encontra também, tem confraternização, tem festa, cada país com a sua cultura. A festa de abertura, gente, foi maravilhosa. Olha, foi um exemplo com fogos, foi linda, linda, linda. E a gente encontra atletas de outras vezes, que tu foi a outras Olimpíadas, tu encontra esses atletas. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa. Eles também lembrarem de ti, apesar da tua idade, que já passou um pouquinho, né? Mas é bárbaro isso. Isso vale a pena. Nós estamos mostrando aí fotos dessa competição, já mostramos as medalhas também, o boné onde fala que medalha de ouro. O que representa, assim, subir no pódio, representar o país, o estado, né? 28 mil atletas e aí tu está lá recebendo a tua medalhinha de ouro? Olha, gente, o momento é único, é uma coisa maravilhosa. Eu, particularmente, como eu não iria competir no atletismo, porque eu tinha sofrido uma lesão, e foi por incentivo de outros atletas brasileiros do atletismo que estava lá, eu entrei na prova. Entra na prova, porque tu já tem outros títulos nessa, entra na prova, participa. Eu entrei tão tranquila, e para participar, tu vai para uma câmara de chamada, onde tu fica 45 minutos, e daí tu começa a confraternizar com aquelas atletas dos outros países, que tinham vários países ali na minha prova de dardo. Então, aquilo para mim foi, assim, emocionante. Sinceramente, eu achei... E o atletismo depende muito de ti. O voleibol é de toda a equipe. Não é que isso não é importante, mas eu valorizei muito essa medalha de ouro que eu consegui no dardo, no lançamento do dardo. Qual foi a distância? 22. 22 metros? Sem sapato de prego, porque eu não levei, né? Foi só na... Eu tenho melhor marca. Tá certo. Quero agradecer a médica ebiatra, a doutora Cida Preto, que esteve na Nova Zelândia participando da Olimpíada de Atletismo Master. 28 mil atletas, mais de 100 países, medalha de ouro no vôlei e medalha de ouro no dardo, no atletismo. Não tem idade para a prática esportiva, pessoal. Foi o que nós falamos antes aqui sobre a esgrima adaptada para a pessoa com deficiência. Começa aos 14 anos, as escolinhas com 6, 7 anos, aí as crianças fazem todo tipo de esportes. De esporte, às vezes, não querem nenhum, e aí o pai sempre forçando, às vezes, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar. A importância que é da gente estar aqui master, né? Pessoas com mais experiência, não vou dizer mais velhos, né? Sendo um exemplo para essas crianças, para esses adolescentes. Eu tenho vários pacientes no hospital que são atletas, que eu encaminhei para a Sojipa. E aqui também eu gostaria muito de agradecer aos meus técnicos, que é o Arataca, o Léo e o Gerimar, que são as pessoas com quem eu treino. Tá certo. Doutora Cida Preto, atleta campeã olímpica
pelo vôlei, master e também no atletismo, lançamento de dardo na Nova Zelândia. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os fins de semana, e vem aí a BA TV, aqui no Canal 20, vai se chamar BA TV, B-A-H, exclamação, TV. Meu amigo Zento, um grande abraço e até o próximo fim de semana.